Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco anunciou no último fim de semana a chegada de alguns reforços para a temporada 2022. Entre eles, o lateral direito Matheus Ribeiro, que chega com um contrato até o fim de abril do ano que vem. E você sabe, se tem cara nova chegando em São Januário, tem análise aqui no canal. Então se você estava esperando por isso, já chega deixando o like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e aproveita e faz seu registro lá na 1xBet, maior site de apostas do mundo, que é parceira aqui do canal. Só você clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo, vou deixar nos comentários também, e utilizar o cupom GARONE. Quando você fizer o seu primeiro depósito, você vai receber esse valor em dobro. Ou seja, clica no link, faz seu registro e quando você for fazer o seu primeiro depósito, por exemplo, de R$50, quando você utilizar o cupom GARONE, você vai dobrar esse valor. Ou seja, botou 50, vai receber 100, botou 100, vai receber 200. Só clicar aqui no link, beleza? Mas sem enrolação, bora falar de Matheus Ribeiro, a nova contratação do Vasco para a temporada 2022. Primeiro, contextualizar, né? Por que o Matheus Ribeiro está chegando nesse momento ao Vasco? O Vasco perdeu o Gabriel Dias com uma lesão no joelho, já vinha tendo alguns problemas durante a temporada, acabou de voltar de lesão, o Léo Matos vinha jogando na posição dele, sentiu ainda no primeiro tempo da partida e vai ter que passar por uma cirurgia, ou seja, vai desfalcar o Vasco por um período. Além disso, o Vasco tinha acabado de negociar o Everton, lateral direito, que chegou no início da temporada vindo do Red Bull Bragantino, foi titular durante um período, inclusive, do Campeonato Carioca, não se firmou no Vasco e foi negociado com o Internacional. Então o Vasco ficou só com o Léo Matos para a posição e teve que ir no mercado atrás de mais um lateral, assim como teve que ir para o lado esquerdo, contratando o Paulo Vitor por conta da lesão do Riquelme. O Vasco passou a ter só Léo Matos e o Edmar para as posições e agora recebe Paulo Vitor e Matheus Ribeiro. E eu acho que o Vasco foi bem no mercado. Conheço o Matheus Ribeiro desde a época do Atlético Goianiense, quando ele atuou em 2016 e foi um dos destaques da Série B. Ele começou a carreira dele, na verdade, jogando pelo Internacional, o próprio Internacional acabou de contratar o Everton, passou ali pelo Juventude, União Frederiquense, jogou no Ipiranga, rodou ali pelo futebol gaúcho, foi contratado pelo Atlético Paranaense em 2015, não teve muita chance e aí sim explodiu no Atlético Goianiense em 2016, sob o comando do técnico Marcelo Cabo, que passou por São Januário também na temporada passada. Acabou que o Atlético Goianiense foi campeão daquela Série B que o Vasco estava disputando e o Matheus Ribeiro foi um dos destaques, marcando 3 gols e dando 3 assistências. Um time ofensivo do Atlético Goianiense e ele sendo muito produtivo exatamente nessa fase ofensiva. Eu lembro, inclusive, que na época o Santos estava de olho nele, acabou contratando para 2017 e eu fiz uma matéria lá pro Lance falando exatamente sobre as virtudes ofensivas do Matheus Ribeiro. Ele foi naquela edição dos laterais com mais cruzamentos certos no campeonato e acabou sendo contratado pelo Peixe realmente em 2017, mas não se firmou. Chegou no Santos, teve poucas oportunidades, foi emprestado para o futebol mexicano, voltou para o Santos, ficou parado também, ou seja, em 3 anos ali, praticamente não entrou dentro de campo o Matheus Ribeiro. Acho que, se eu não me engano, não chegou a fazer 20, 25 partidas em 3 temporadas, ou seja, paralisou. Um jogador que tinha começado muito bem ali, ou surgido bem com a camisa do Atlético Goianiense, perdeu, deu uma freada na carreira naquelas 3 temporadas e ressurgiu com a camisa da Chapecoense. Foi contratado pela Chape em 2020 para jogar mais uma vez a Série B e novamente conseguiu se destacar, novamente conseguiu acesso e o time dele subiu como campeão, assim como havia acontecido com o Atlético Goianiense. Teve até uma lesãozinha ali no início da competição, ficou fora algumas rodadas, mas voltou, se consolidou, ganhou a posição titular e permaneceu, inclusive, para a Série A de 2021, onde a Chape acabou sendo rebaixada mais uma vez. Mas o Matheus Ribeiro, mesmo com o time indo mal, conseguiu alguns bons números. Diferente do que ele tinha conseguido em 2016, sendo um lateral mais participativo na fase ofensiva, pela Chape, até pela dificuldade que a Chape tinha para sair de trás, né? Foi um time muito frágil em 2021, ele acabou se destacando um pouquinho mais defensivamente. Foi um dos laterais com mais desarmes em todo o campeonato, mas sem perder algumas virtudes ofensivas dele. Foi também um dos laterais que mais driblaram certo na competição, ou seja, mostra muito do que é para mim o Matheus Ribeiro, um lateral mais equilibrado. Eu falo muito sobre isso aqui quando a gente vai analisar laterais, né? Ou até pela briga de posição, Edmar, Riquelme, Léo Matos, Gabriel Dias. Eu sempre falo muito sobre isso, esse equilíbrio entre defesa e ataque, entre você ser um lateral que tem capacidade mais ofensiva, seja num cruzamento, num drible, numa jogada de velocidade, mas sem deixar também esse duelo defensivo
para trás, né? Não pode ser algo menor, até porque o lateral, na maioria das vezes, é, antes de tudo, um marcador, um defensor. E o Matheus Ribeiro tem esse equilíbrio. Apesar de não ser um marcador como é o Gabriel Dias, inclusive fisicamente muito diferente, não é tão forte quanto o Gabriel, nem tão forte quanto o Léo Matos também, que são dois jogadores mais brutos, o Matheus é um jogador um pouco mais leve. Ainda assim, consegue bons números nos duelos defensivos por ter uma boa velocidade, ter uma boa antecipação, e isso acaba facilitando para ele. E ele consegue ter, por ser um jogador mais leve e até um pouco mais habilidoso do que esses dois, consegue ter um desempenho ofensivo também um pouco superior. Uma das coisas que me chamaram a atenção no Matheus Ribeiro é a facilidade que ele tem para trabalhar com as duas pernas, seja para conduzir, para passar, para finalizar e até para cruzar. Tanto que em alguns momentos da carreira dele ele jogou até como lateral esquerdo. Não chega a ser ambidestro, mas é uma facilidade que ele tem para trabalhar com as duas pernas. Inclusive, isso faz com que ele nem sempre ataque só pelo corredor lateral. Muitas vezes ele vem jogar um pouquinho mais por dentro, faz essa tabela e ataca o que a gente chama de meio espaço. Eu falo muito sobre isso aqui, esse espaço que não é nem no corredor central, nem na linha lateral. Ele ataca um pouquinho mais por dentro, às vezes o ponta abre um pouco mais e ele vai mais por dentro para dar um passe, para dar uma assistência ou até para chegar para finalizar. Não é um lateral de muitos gols, mas é um lateral que aparece o tempo todo próximo da área. No Atlético, com um time mais equilibrado e ofensivo, ele conseguiu ter um desempenho ofensivo superior. Já na Chape, que é um time que teve muita dificuldade para marcar gols, foi um pouco mais discreto. Mas tem qualidade para produzir ofensivamente, seja para dar uma assistência, para atacar a linha de fundo, que ele chega muito bem também. Ele é muito bom nessa tabela pelos lados, é bom nessa arrancada um pouco mais por dentro. Obviamente não é nenhum craque, sempre falo aqui. O mercado de laterais, você olha para a seleção brasileira e não vê jogadores de destaque realmente nessa posição. Você imagina na Série B, num nível bem abaixo. Na própria Série A é difícil você ver laterais se consolidando. O Flamengo, que tem dinheiro, tem um mercado muito bom, tem gastado, tem investido muito bem, tem dificuldade até hoje. O Rodinei, que era um cara muito criticado há muitos anos, hoje é titular da posição. Então você vê a escassez que você tem exatamente para essa posição. E para a Série B, o Vasco, ao meu ver, acaba indo atrás de um jogador que já foi testado nesse tipo de competição, já se destacou nesse tipo de competição e chega num custo barato, né? Ele estava na reserva do Avaí, reserva do Kevin, ex-Botafogo, que eu até acho um bom jogador, tem algumas falhas ali, muitas vezes individuais, mas tem qualidade técnica também para ser titular. O Avaí faz uma campanha até razoável na Série A desse ano. Então o Vasco consegue um jogador ao seu alcance e que eu acho que pode inclusive se tornar titular desse time. Acho ele um jogador mais equilibrado, como eu disse, do que o Gabriel Dias, por exemplo, e tá melhor, ou deve estar melhor, espera-se que esteja melhor condicionado do que o Léo Matos, que é um jogador já mais experiente, que muitas vezes acaba pecando muito por conta da questão física. Sobe, tem dificuldade para recompor, já não tem mais ou menos a velocidade de outros momentos, e eu acho que o Matheus, caso ganhe uma oportunidade, acho que ele tem tudo para se consolidar como titular dessa posição. Basta ver como é que vai ser o rendimento dele. Se repetir o que fez na Chape e o que fez no Atlético Goianiense, acho que tem tudo para ser um jogador não dominante na posição, mas para ganhar para as próximas rodadas, para fechar o campeonato talvez como titular. Bom, galera, essa é a minha análise do Matheus Ribeiro, novo reforço do Vasco. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no canal, se inscreve, saudações e até a próxima.